Vai ter uma mensagem aqui muito legal para o Afonsinho, do Nenê Bellarmino. Ele vai falar dos tempos dele de bola. Nenê se emocionou quando falou do grande Afonsinho. E muito legal a história dele. Olha, ele jogou em grandes clubes no Brasil. Jogou num clube que eu admiro, que era mediano, vamos dizer também. Jogou no Olaria, time do Jair da Rosa Pinto, se não me falha a memória. De uns amigos meus da Pompeia que jogaram lá. Afonsinho do autorizado. Já autorizei, Afonso. Se Deus quiser. Ajeita a cadeira aí para nós. Olha aí, ó. Agora Aí, sim. Vai entrar o Jornal Nacional, não, mano. agora. Tá certo. Vamos É lá. brincadeira. Vamos, Afonso, tem uma mensagem Continua aqui de um amigo para você, eu vou pôr. Enquanto isso, eu vou falar, te agradecer de novo. Se você quer falar alguma palavra aí, que é uma satisfação receber você. Pode falar. Não, só isso. A alegria, cada vez que você vai falando o nome de um amigo desses aí, a alegria só aumenta. E a saudade mais ainda. Legal, entrou o Emerson também. Olha o que falaram para você aqui. Boa noite, Afonso e Falopa. Espero que vocês estejam bem. Essa live saia maravilhosa. Amigo Afonsinho, um abraço. É o Nenê que está falando. Fala, Nenê. Estivemos juntos, né? Jogamos juntos, sofremos juntos. Ele gravou. Temos muito show também juntos. Isso, Um abraço isso. para você. Tudo de bom, tudo de feliz na sua carreira, na sua vida. Para nós. E que a gente se encontre sempre por aí, pelos campos da bola. E que você venha fazer uma visita a Santos, né? Como já veio várias vezes. E aqui nós Um abraço para você, por Falopa, e tudo de bom. Tudo de bom e Deus nos abençoe. Um abraço. Um abraço, Nenê. Obrigado. Fala você, Afonso. Um abração, Nenê. Isso daí só aumenta a saudade. E também nós estamos aqui sempre esperando os amigos aqui no Rio. Agora lá já há um bom tempo morando em Paquetá, que é um lugar legal de visitar e poder ficar sossegado, trocando um papo, uma ideia. Estamos aqui sempre dispostos a matar a saudade aí, que é grande. Muito legal. E Nenê, e você, nossa, quanto total na bola que vocês deram, hein? Foi uma alegria. O meu parceiro lá em Santos era um dos caras mais chegados aí de um grupo de tantos amigos. O Pitico jogou com você também, Pitico? Também, Pitico. Filho dele foi meu centroavante na ponte. Pitico, eu fui no Parque Antártica ver um jogo de vocês no Palmeiras. Eu lembro de vocês, algum jogo também. Sim. Nossa, que timaço. Jogava muito e viajava muito, era difícil de manter uma constância, mas era um grupo, né, só Cerca, Carlos Alberto... Isso, escala aí para nós um pouco. O Verdão, né? Nossa. Rildo, Clodoaldo, nossa. o Mano Edu, que é meu... O Edu. Tanta gente, Alcindo, o Bugre, maravilhoso. Vai falando aí, ó quem tá aqui te vendo, ó. Ó quem tá te vendo. É o parceiro, Escreveu um livro muito legal que tá na Livraria Martins Fontes, onde tá o meu também. Vão lá e compra dos dois. Pois é, rapaz. Como é que o Edu faz um livro eu não fico sabendo? Pelo menos isso aí, só por isso já valeu a pena. Ele lançou no Pacaembu e eles procuraram testemunha, não precisaram procurar muito tempo. Aí eu levantei a mão, aí eu falei, porque eu trabalhei com ele aqui nessa seleção de Master, o Pelé jogou, o Pelé tá aqui, ó. O Mazei, trabalhou com você, acho que o Mazei. Ou o seu Mazei. E ele... Nossa, você sabe, você já percebeu que eu sou fominha. Ele falou que eu era fominha, jogando veterano com ele no Palmeiras. O Edu ficava batendo bola comigo, rapaz, e eu me sentia o maior craque do mundo, porque, claro. porque eu não era bobo, e eu ficava tocando e a Bandeirantes filmando eu. Eu falei, cadê esse vídeo para provar pros caras? Agora você fez me lembrar quando eu cheguei aqui
no Botafogo, aqui em General Sim. Severiano, com 17 anos, né? Para treinar, fazer teste, não sei o quê. Do Alcei que te levou aí? Foi do Alcei? Não, o Dalcê era amigo do meu pai, Tá, meu pai era radiotelegrafista, e eles trabalharam juntos na rádio lá em Marília, vai. Mas sei. o que eu estava lembrando é que quando eu vim aqui para fazer teste, o time principal de Botafogo tinha viajado para excursão, naquele tempo começava o ano viajando para fora, então, e tinham Sei. ficado o Manga acabando de se recuperar, o Garrincha e mais o Só, Quarentinha e tal. só. Então, eu chegando ali, o moleque aí de Jaú, eles faziam uma parte do coletivo com a gente ali, né? Hoje chamado Juniores, não sei o quê. É. Imagina eu ali na meia e o Garrincha na minha frente, eu só queria passar a bola para ele. Não via Claro, mais nada, não claro. via mais nada, né? Claro. É, São boas lembranças maravilhosas. Opa, Afonso, tive uma felicidade um pouco só estar perto de você, mas nos treinos do Botafogo. E, infelizmente eu tomei um drible seu, mas tudo bem. Ah, Olha, engrossou o treino. Eu lembro do Beto Redes, nós viramos lá, tava acho que 2-1. Você entrou, pá, virou 3-2. Falei, pô, mas é impossível esse cara aí. Foi legal. Eu olhava pro Cristo Redentor e falava assim, me ajuda aqui e tal, mas aí eu fui vendo os caras bater bola, os que vêm fazer experiência, vieram uns 2, 3 ali. Tava claro, jogava você, jogava o Nilson, jogava ali aquele dia o Humberto Reis, o grande Wendel, camarada meu, nossa. E tem uma passagem com o Wendel que eu vou te contar para você aí, que eu fui num jogo do Brasil, trabalhava com a CONCACAF, que tem 40 países e tal. Me levaram e eu analisava os times tal, não sei o que, vou no vestiário do Brasil, em Los Angeles, Zagallo, treinador. Olha o que fez o cara lá, o Lobinho. Eu entrei, ele falou assim, ô Wendel, é verdade que ele jogou com você? Se ele falasse assim com a cabeça, eu vou apanhar aqui dentro. Não, o Wendel falou, ele jogou, deu uma força. né? Que turma boa, hein? O Nilson. Isso, Nossa. Pedro, a gente morava junto lá numa casa que tinha lá, que chamava Concentração, da garotada que chegava lá no Botafogo. Tinha uma casa que a gente morava lá. O Pedro também, outros também de Minas, de Pernambuco, da Bahia, de tudo. Lugar. A galera. Um monte de maluco. Vocês não sabem, eu cheguei lá no Botafogo, como é que é? O Adalberto, que é o treinador do aspirante, falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 17. Só se for o Pelé. Eu falei, porra, me deu uma porrada. Aí eu olhava pro bicho redentor, claro. Aí eu vi o João Bobo, eu entrei, eu vi que uns caras perdiam uma bola fácil, e tinha um com uma chuteira com aquele cordão cheio de corzinha preta e branca. Eu falei, vai ser aqui mesmo que eu vou tirar essa bola. Vamos me criar. Mas olha, muito legal, é uma escola, hein, Afonsinho? Zequinha estava nessa turma, não? Como é? Zequinha. Zequinha chegou depois. Eu joguei com ele na base em São Paulo. Legal. O Zequinha tinha passado pelo... Não sei de onde é que ele tinha vindo, não sei se ele tinha passado pelo Flamengo, eu acho. Aí chegou lá pra gente depois. Habilidoso. Eu era volante, metia na volante e metia pra ele lá. Tinha um campo atrás do Palmeiras e ele não foi chamar. Eu estranhar, tem essas coisas nos times, é uma coisa que você sabe. Não dão uma oportunidade, às vezes, para alguns que vêm e eles acabam saindo. Eu vi o Zequinha saiu, quando eu vi o Zequinha estava no Botafogo, estava no São Paulo, estava na seleção, aquele jogo do Pelé no Maracanã, me lembro. O último jogo dele com o Brasil, do Pelé, nossa, jogava muita bola, hein? Jogava bom, era bom ponta. Bom, muito bom, excelente. Também lá falar de ponta, os outros dois, o Jairzinho e o Garrincha, é brincadeira também. Ainda tinha o Rogério, o Rogério, eu lembro,
campeão do mundo, levaram ele. Irmão. Você jogou com o Arlindo também? Não, o Arlindo... Não? O Arlindo, hoje eu me dou muito bem com ele. Ele mora lá no México, tem um primo lá em Paquetá, onde eu moro hoje. Né? E eu sempre notícia dele. Mas o Arlindo foi uma coisa que me apaixonei pelo Arlindo ainda, antes de sair de Jaú e ele ir para o México. Quando eu cheguei, porque eu vi ele jogar num jogo pela televisão lá. Aí eu falei, puxa, né? Tinha saído o Didi, que era o grande Didi, e entrou o Arlindo. Depois nunca entendi como é que o Botafogo abriu mão do Arlindo, já tendo... Craque aquele cara, era bom de bola. Né? E uma figura humana extraordinária, o Arlindo, o irmão. Carlos Roberto também jogou com você? Sim, o Carlos Roberto era uma turma, o Botafogo tinha uma escolinha do seu Neca. O Neca, conheci o filho dele, E vinha, o filho dele também trabalhou lá como preparador, e vinha uma garotada de lá, vinha ele, Botinha, Balinha, um monte vinha todo mundo lá do subúrbio, eles vinham de trem tocando terror aí, era chegavam lá e deixavam o chefe da portaria lá maluco, eles vinham a 1000 por hora, tudo, né? Na ponta dos cascos, era uma festa. Mas foi legal o que o Adalberto falou para mim, mas quando acabou o treino, aí que é o bom. Ele chegou para mim assim, menino, e eu achando graça que ia treinar no dia seguinte, ou não sei o que, eu falei pro Nilson, nós estávamos tomando tudo banho lá, ô Nilson, tô aí amanhã. Ele falou, que amanhã? Falou, que amanhã? Amanhã é carnaval aqui no Rio. Esquece, 3 dias sem treino. Mas o Adalberto falou para mim, não, você vai voltar, porque você mostrou que dá para jogar. E o negócio assim, ou o Zagallo olha você, ou nós vamos arrumar um clube para você. Eu, muito bobão, vamos falar a palavra clara, eu fui para o Campo Grande. Aí eu fui fazer um pouco de meio de campo lá com o Clair, mas eu segui minha carreira, que foi bom, me ajudou na minha carreira de treinador. O Clair foi meu companheiro, Clair do Flamengo, né? Ele foi meu companheiro de seleção de amadores. Nós jogamos, naquele tempo tinha seleção de profissional e de amadores. Eu se lembro. Campeonato Brasileiro. Vocês jogaram? E foi a decisão lá em Laranjeira, no campo do Fluminense. Paulista e Carioca. E o Clair era lá do Flamengo. E era companheiro ali. Do outro lado estava o Edu na seleção paulista, o Feijão? O Luiz Carlos Pelezinho. O Feijão, é ele mesmo. O Carbone. Estava lá do outro lado. Eu, paulista, estava na seleção carioca. Nossa, que timaço aí. Espetáculo, era. Acho que o Luiz Carlos talvez jogou o quarto zagueiro, o Luiz Carlos Walter, talvez, quarto zagueiro. Foi do Corinthians. Esses jogos de seleções assim eram muito bons, não era, Afonsinho? Era extraordinário, porque você ia ganhando cancha, né? Experiência, o que eu acho, em relação a esse assunto, o que eu acho mais interessante, e eu acho que foi um erro muito grande, foi acabar com a categoria de aspirante. Boa! Essa puta tocou. Porque a categoria de aspirante era a coisa que harmonizava mais a formação do jogador. Porque o clube está ali treinando 1 ano, 2 anos e tal, e no aspirante juntava os jogadores de maior experiência, às vezes campeão do mundo e essa coisa toda, mas no final de carreira, e antes do cara parar de uma vez definitivamente, o cara tinha um tempo de adaptação, né? E você chegando tinha oportunidade de jogar no mesmo time com camaradas de uma experiência. Nossa, o público também harmonizava, vamos dizer, o público ia mais cedo para ver vocês.
Isso, isso. E aí isso é a formação dos grandes ídolos dos clubes. Claro, Eu acho que isso aí desarmonizou um pouco a exato. formação, É, o amadurecimento. ajudar a lançar garoto aí pro time é bom. Eu trabalhei com aspirante do Palmeiras. Eu fui treinador, auxiliar do Jair Pereira. E aí, Aham. os caras que descem, tudo bem, três, quatro que estavam lá no profissional, mas a molecada que vai subindo, o diretor falou, manda tudo embora quando assumir. Porque acho que era do outro empresário. Falei, põe no ônibus, aí eu quero ver. Ele, vamos. Ele falou, quando eu voltei, ele falou, e aí? Mandou embora quantos? Falei, vou falar quantos ficaram, 16. E alguns foram, vamos dizer, famosos, alguns que ajudaram muito, depois quando veio o Tele, veio o Scolari, acabaram jogando com eles. É um problema no futebol, hein, Afonsinho? A paciência, a não formação ou não vivência na bola de um dirigente. Fala você. Eu acho que eles que fizeram a opção de um jogador, né, que o clube vem preparando aí 2, 3 anos e tal. Ao invés de optar pelo aspirante, eles optaram pelo. Começou essa fase de sub-20, sub-19, né? Junior. E esses campeonatos já assim. Então, mas eu acho que a convivência do jogador formado no clube, pronto para Subir, para jogar. entendeu? A convivência com jogadores de uma experiência fantástica, já em fim de carreira, não só era saudável para quem estava subindo, como também para quem estava encerrando a carreira com tranquilidade, não de uma hora para outra ficar sem o horizonte, né? Eu acho Falou que bem pra caramba. foi muito traumático isso. Eu até hoje não me conformo. Nós estávamos falando o título da nossa live, entra no meio isso aí, a leveza, a técnica, e o aspirante ajudava muito, que era o filtro que ia pôr eles no sucesso. Mas eu vi Rivelino começar também, eu ia ver no Pacaembu, jogo do Corinthians, nossa, eu vi um começar que era bom, acho que jogou contra você, o Odair. Eu vi jogar nas pernas do Palmeiras, era bom jogador, nossa. E treinadores também. Fala. Isso, e você lembrou de uma coisa também, que era a relação com o torcedor. O torcedor já cultivava dali, um dos nomes mais destacados dessa situação foi o próprio Rivelino, né? Como a subida já subia com o calor do torcedor, que já estava se acostumando a ver ele ali naquela fase intermediária, já dava uma força, queria ver aquele garoto no time de cima e tal. Claro. E ele acostumar com a torcida também. Quer dizer, tudo isso faz parte. A torcida, a pressão e tal. Eu teve jogo que lota o estádio. Eu participei de algumas. Isso o amadurecimento emocional. Nossa, o aspirante era maravilhoso, maravilhoso. E revelava jogador. Eu vi cada um, eu vi também alguns encerrarem carreira, não darem tanta oportunidade. Acontece isso aí. Mas é muito, muito importante. E essa parte que a gente está falando de desenvolvimento técnico, não sei longe, Afonsinho, o que você está achando que falta ou antigamente era melhor? Fala você, para mim não falar abobrinha aqui. Não, o que eu penso, assim, né, a gente conversa sempre aqui e ali o tempo todo com um com o outro. Eu acho que. Eu penso, né, que o jogador está tendo menos, o futebol brasileiro principalmente, tem menos condição menos liberdade de se manifestar. O futebol é uma forma de expressão. Opa. Então, o jogador está atualmente mais do que mecânico, praticamente eletrônico. Teleguiado. O jogo de mesa, assim, dá ao jogador a confiança dele se expressar. O futebol, você pode mudar de qualquer forma de sistema, mas sempre quem vai sustentar é o torcedor.
e o torcedor que ele vai buscar no estádio é emoção, é uma coisa diferente, é a criatividade, né? É isso. Eu acho que isso está sendo muito prejudicado e é a razão principal de tudo, né? O torcedor vai, uma coisa que provoca emoção nele, um gol, um gol de falta, uma criatividade acaba com criatividade também. Se não souber, acaba. Uma coisa que resume muito isso é o drible, né? É o drible. A liberdade para driblar, quer dizer, o improviso, né? Nossa. O Edu sabia improvisar? Ave Maria. Balançando dos dois lados e agora, só se... Ele vai ficar contente de que eu mandei para ele o convite, sempre eu mando, e para alguns jogadores do Santos, acho que Manuel Maria, isso aí foi presidente do Santos, que é o Marcelo, filho do Teixeira, que foi seu presidente, talvez, no Santos. Mas é muito importante, é um problema, né, Afonsinho? Porque eu fui trabalhar num lugar depois, treinar um time chamado Toyota, Nagoya, e lá é Japão. Lá você tem que poder, tem que às vezes mecanizar o negócio, mas não pegar, por exemplo, vinha o Jorginho, que é a de Marília, que você conhece, acho que o Jorginho, o Tinati. Eu trabalhei com ele há 17 ali no Marília, eu era auxiliar do Baio Mota. E ele subiu, mas ele era bom de bola. Porra. E aí eu fui pro Palmeiras, aí eles perguntaram no Palmeiras dele para mim e tal. Falei, pode contratar, que é bom. Aí eu ajudei nessa contratação, no sentido de falar a opinião, que eles estavam com medo que ele tinha um probleminha no pescoço e tal. Eu falei pro Tirone, o diretor lá, que é bravão. Tirone, ele falou assim, e ele treinava todo dia? Eu falei, treinava, ele é bom. Só um dia ele faltou, ele falou pro outro italiano, hoje. O Ratiope, ele falou que faltou só um treino. Olha o que ele está falando. Por que ele faltou um treino? Eu falei, faltou porque ele tinha uma inflamação no pescoço. Inflamação! Eles já sabiam tudo. Os caras pensam que você é. Aí eu falei, Tiro, vocês são um clube rico. Nós estamos aqui num salão lá no Palmeiras conversando, e do outro lado, assim, no vestiário, tinha o departamento médico. Eu falei, o Palmeiras não tem um departamento médico? Claro, olha que ele falou, departamento médico. Falei, então, o senhor leva ele para fazer um exame antes de trazer ele para cá. Aí veio uma leva lá de Marília, hein? Eu não sei se você conheceu o pessoal lá, o Pedro Pavão, que era o presidente, o pessoal ali, o Márcio Rossini. Eu saí cedo de Marília, com 9 para 10 anos, né? De Marília para Itaú. Mas olha, Afonsinho, olha quem tá te mandando um abraço. Desculpa te cortar, porque essa live vai ser minha... Olha aí quem tá. Saudações, Falopa e querido Afonsinho, passando para deixar um beijo, esse especial, grande amigo do meu amado Papito. É a do Félix, a filha do Félix está te mandando um abraço aqui. A Paty, Paty. Sim, eu recebo as mensagens dela também. Querido Papel também, que... Papel. No determinado ponto, acabamos... Nossa. Estamos para jogar no... Eu andava muito com ele e com o Ivair, o príncipe. O príncipe. Eu andava porque o Dino Sani, você conheceu o Dino. Nas mensagens aqui, eu tive a alegria imensa de receber umas palavras do meu filho, de lá de onde está morando nos Estados Unidos. Apareceu aqui a mensagem dele também. Que cidade que ele está lá? Saiu o som. Alô? Alô? Pode falar agora. Então, tá morando lá, é veterinário, ele e a esposa. E mandou uma mensagem também. Eu retribuo com um beijão grande para ele. Legal. All the best, my friend. Vou falar inglês com ele. É isso aí. Aqui está o professor Wagner também, que dirige um time que é da 2ª divisão, o Colorado, de Caieiras, que é uma cidade pequena. Eu dou muito valor a esse pessoal, Afonso.
Eu passei por isso aí, você também jogou embaixo e tal, mas esses campeonatos de primeira, segunda, o pessoal, ele é sofrido, mas tem também bons talentos, tem bons treinadores, e o Wagner é muito aplicado, eu vi ele numa aula minha, que fui dar da CBF, o Parreira que teve que forçar, senão a CBF não dá oportunidade. E eu fui dar aula, eu tinha viajado pra caramba e tal, eu fui dar aula, olhava para eles assim, eu dando aula, montei lá o slide e tal, falei, não é isso que eles querem aprender, não. Não é isso. Aí eu dei uma dica para eles, tal, como é que escolhi o capitão. Parece brincadeira. Pô, isso aí na rua a gente escolhe o capitão. Mas o que eu vi o Tite na Copa, começando a pôr um capitão num jogo, outro no jogo. A gente fazia isso na primário, juvenil, essas coisas, mas na Copa do Mundo, o capitão é um, talvez um outro que vai precisar. Eu não sei, não deve mexer nisso aí. E aí eu expliquei para eles, você escolhe na base, vê qual que é o líder. Então, a base é muito importante, não é, Afonso? Claro. É fundamental, é base, o nome já está dizendo, né? Você falou... base, Fala. Sem uma base não tenta. Né? Eu conheci um da base do Botafogo, treinador, eu trabalhei na Taça São Paulo, ia ter conhecido o Neca, Sim. O grande Neca, Neca, né? Ele ganhou um jogo, ele falou, presta atenção, eu era um professor naquela época, novo, ele falou para mim, ó, que eu vou ganhar esse jogo. Aí não sei o que ele descobriu no time do Grêmio, era um jogo aqui em São Paulo, ali no Ibirapuera, de juvenil. Ele mudou mesmo, eu lembro, jogou uns jogadores que jogavam em cima do Botafogo depois, agora não recordo algum nome, mas ele era danado, ele conseguiu, era um cara mais vivido, né? Era vivido. De base, conhecia bem o caminho das Índias, tudo. O filho dele é um professor que eu conheci, gente boa. E ele tinha sido um grande jogador, muito conceituado. O Neca? O Neca, é. Poxa, tá. O Neca tinha jogado, era um grande jogador, ele tinha um conceito muito alto. Que legal, que legal. E aquela época, Afonso, eu me lembro que eu andava no Rio lá para treinar, coisas assim, eu via que ia fazer amistoso a seleção da República da Tchecoslováquia, na Tchecoslováquia naquela época, contra o Botafogo lá em General Severiano, eu vi um jogo, se não me falha a memória ali, então os caras, o mercado brasileiro, por isso eu acho importante, trocando ideia com você, as conquistas, o Brasil cada vez melhor em Copa do Mundo, não precisa provar mas precisa provar, claro, ganhando, resultado, futebol é resultado. E eu lembro que Brasil, Botafogo excursionar, era brincadeira, Santos. Todo começo de ano, voltava das férias, já tinha um dia certo, era no dia 7 de janeiro, os times se reapresentavam. E os que tinham mercado, que eram a coisa da época, viajavam. A gente todo ano saía, já começava aqui na Argentina, Chile. Tinha a Copa O'Higgins, Copa, eu me esqueci, no Peru, tinha uma outra aí. É muito interessante esse assunto, porque a gente todo ano tinha um torneio na Venezuela, e como é que era possível? Porque o esporte na Venezuela, principal, era como o beisebol. E a gente, como é que os venezuelanos contratam grandes equipes? A gente jogava torneio lá com Benfica, Barcelona, seleção da União Soviética. Tinha um time que jogava um centroavante do Vasco, não sei se você chegou a pegar, Deportivo Itália, o Celso. Então, é isso que eu ia dizer. Como é que era possível isso? Acontece que com o negócio do petróleo, a moeda venezuelana, o bolívar, ele era de prata e equivalia a $1. Um bolívar, $1. Então, as pessoas das colônias, das grandes empresas petrolíferas, eles eram de países que tinham tradição de futebol, Espanha, Itália, Portugal. Então eles sentiam falta disso. E como eles tinham posse, o dinheiro era alto lá, eles podiam contratar esses times e faziam um torneio lá todo começo de ano. Com o Santos jogamos... Nossa!
E um torneio amigo do lá. Pelé lá. E aí seguia América Central, no México tinha outros torneios também todo ano. Foi um período que o calendário era desse jeito. É. Eu lembro de um zagueiro chamado Fred, que jogou a eliminatória com o Jairzinho, contra o Pelé, o Edu. Nossa, o Edu fez miséria. Mas você vê como muda as coisas. Hoje, você não bate de 6, 7. Teve jogo que o Brasil bateu de 8 ou 9, o Evaristo fez 4, 3 gols da Colômbia. Eu me recordo disso aí, que ele contou para mim. É um negócio que hoje mudou isso aí. Eu me lembro da Venezuela, eu fui com o CACAF lá para um torneio, só contar rápido para você. O Pastoriza, eu conhecia ele, jogou na Argentina. Ele era treinador lá em El Salvador. Quando eu vou para o torneio lá, que a gente vai chefiar, lá era para fazer análise, organizar essas coisas técnicas, e o Pastoriza, o que você está fazendo aqui no hotel, Pastoriza? E o Lúcio falou, opa, eles mandaram eu vir aqui para conversar. O que você acha disso aqui? Eu falei, Pastoriza, se você ganhar um jogo com eles, você é o maior treinador do mundo aqui. Assina um contrato, dá um passaporte para 3, 4 argentinos aqui, a gente fala naturalizar, e você vai montar. Agora tá tudo assim lá. Não fui eu, Então, nem ele, mas ele ajudou, viu? Eu puxei essa conversa da Venezuela, porque aí eles traziam, a maioria dos treinadores, quando passaram a desenvolver o futebol lá, era o argentino por conta da língua, né? A facilidade de expressão. Isso mesmo. Para desenvolver o futebol. E hoje a Venezuela revela jogadores extraordinários aí. Quer dizer, passou esse tempo, valeu a pena essa Claro. Eles já receberam uma ajuda também da FIFA, que eu sei. A FIFA mandava uns $400 mil para cada seleção, para cada federação. Eu lembrava para desenvolver um centro de treinamento, tal. Tempo do Avelange. Tempo do Avelange. Tem um fato curioso também que era engraçado, porque ali, perto da sede da CBD na época aqui... Na Alfândega. Na Alfândega tinha uns empresários assim, né, mais simples e tudo, que peneiravam ali uns jogadores que estavam sem contrato naquela época, não sei o quê, para a Venezuela. Mas aí tinha um problema, como era uma fase inicial, o pessoal precisando trabalhar e tal, a moeda lá era forte, então tudo bem, eu ia embora para a Venezuela. Mas aí tinha problema para voltar, porque a federação ainda não estava desenvolvida, né? Claro, começando e tal. Depois ficava preso lá, era uma confusão danada, tinha esses problemas também que eram sérios. Infelizmente, a coisa evoluiu. Exatamente, é legal esse assunto, porque o pessoal vê a Venezuela jogar na televisão, e eu vejo o Soteldo, e como é que pode, vem na nossa cabeça isso, na minha vem, como é que pode eles desenvolveram, aproveitaram, agora investiram dinheiro. Eu recordo que tinha não sei se você não pegou esse... o Pelé jogou com você lá? Chegou a jogar? Jogamos contra. Não, mas lá na Venezuela? Nesses torneios lá, que era o Barcelona... O Pelé tinha um amigo lá, que me fugiu o nome agora, era da Chá. Silva Batuta jogava no Barcelona. Silva Batuta, como jogava. Nossa. Um amigo que também pertence aqui à AGAP, de onde eu estou falando, né? Quem que é? É a AGAP, Associação dos Jogadores e tal. Quem que é o amigo aí? Quem que é o amigo? Uma vez é conhecido. O Aloysio, o lateral do Flamengo, é o nosso diretor jurídico e advogado, né? Sim. E aqui a gente atua aqui nessa função. Pô, esse papo aqui, meu. Você falou dos empresários, eu lembrei do Ratinoff, eu acho que tinha Ratinoff. Tinha um que me levou para o Catar, levou o Evaristo, levou o Dino Sani, levou todo mundo. Como é que é o nome dele? O Zacur. O Zacur. Elias Zacur, aí do Rio, morava em Copacabana. Elias Zacur, isso. E lá eu trabalhava com o Ratinoff e o Paparrego, era um... Parrego.
Papai Esse Negro, não- jogava gravatinha borboleta, todo suava, pegar e tal. E, Era interessante isso aí, né? Porque esses torneios davam uma experiência e também era uma visão para melhorar o nível do futebol daqueles países. é, E, ou a Colômbia cresceu muito. e começava o calendário de uma maneira também, né, boa. Exato, exato. Uma experiência internacional. É. Mas era uma pequena guerra, porque você falou uma coisa, eu peguei aqui, essa da língua mais fácil espanhola, então os caras na Comebol, claro, são mais, no fundo, unidos lá tal, e aí É, sobra para o Brasil, mas o Brasil tinha você, Pelé, Didi, quem você falar? Ribelino, Jairzinho, mamma mia, que coisa. É, é, era emocionante isso aí. Eu gostava muito, desses torneios, eu escutava muito no rádio. era. Uma vivência fundamental na formação. Exato, exato. E hoje está um desenvolvimento muito, muito grande em todos esses países. Não tem mais. Eu acho que não tem mais modo de falar, a gente usa falar isso aí, mas claro que tem uns fracos. Mais bobo no futebol, de tanta essa comunicação, dessa internet, de passar para o mundo a informação, isso aí ajudou muito os países emergentes, muito. Sim, sim. E depois é aquela história, quer dizer, entraram os países árabes e tudo, Nossa, quer dizer, a nossa, coisa foi rodando, né? é, Os, afri, os africanos, que todo mundo honra. estava do biotipo né, dos jogadores e tal, e foram também adquirindo experiências. Hoje são Falou jogadores. bem, falou bem. Afonso, endossando o que você falou dos africanos, tem um amigo aqui vai pensar que eu sou louco. Eu rodei ali a África bastante porque eu tive sorte na minha carreira, graças a Deus. E eu Isso. fui para alguns países. Tem país que a África era mais forte, tem país que a África era mais fraca É. a África do Sul. Sim. E ali eu tinha que implantar mesmo um treinamento técnico, mas na Nigéria, Camarões, os moleques jogavam na rua, essa criatividade que a gente fala aí. Isso. Por isso que eles têm talento também exportado para fora, são bons. Passam o Ivair, o Príncipe, o Félix, falam tem que passar fome para jogar bola, falam, tem que ter vontade. Eles tinham isso aí, mas a técnica melhorou muito. Eu não digo falar. O intercâmbio vai promovendo essa evolução, né? Esse desenvolvimento. Claro. E o Pelé parou uma guerra lá na África, isso aí você sabe. Você não tá, você estava aí nesse time? Não. Não, é. O Edu estava. O Edu parece que estava. E não é mole jogar ali. Ali o bicho pega, porque ele comida, essas coisas. Pô. Eu estava na África, no Camarões, eu não sabia. Eu ia nos banquetes com os caras depois, para sempre fazer uma parte social, para agradar os caras. Quando eu vi um dia, eu estava indo para um jogo, para Bafossan, lá no Camarões, o cara mostrou de um cara com um macaco assim amarrado aqui no braço, segurando ele aqui, não sei. Ele falou, coach, essa carne é very good, essa carne é muito boa. Você, por quê? Ele falou, a gente faz os banquetes e tudo. Por isso que eu vou pular bem agora. Eu estava falando aí também, eu veio lá do fundo uma história interessante também. Foi um jogo do Santos na Central, onde é que eu já vou lembrar o nome do América país. Central? Era África Central. Congo? Não, na América. Já vou dizer já o nome. Honduras, Guatemala, Costa Rica. Era um país que fazia parte daquela estrutura
inglesa do Commonwealth, É o Trinidad Tobago? Trinidad Tobago. Eu morei lá 8 anos. Então. Teu amigo, ó. Eu sabia que era Bedu lá. Contrataram o Santos. Você estava nessa daí? Dos 10 anos da libertação lá do Commonwealth, da libertação de Trinidad Tobago. Foi um jogo especial, como não tem nada igual, porque a gente primeiro já tinha jogado o fim de semana aqui, aí saímos voando, aí Amazonas até chegar lá e não sei o quê. Naquele tempo tinha que parar no Panamá para passar para... Panamá? E a Venezuela na minha época. Acabou também a Venezuela aí, para eles. Não ia direto lá para a América do Norte, tinha que fazer escala, baldeação e Panamá. Mas uma aventura. A história do Trinidad Tobago, da comemoração desses 10 anos lá da independência, foi que eles atrasaram lá porque acabou extraviando o material, o saco do material, atrasou o jogo, mas resultado, não havia iluminação. É o campo de cricket, é lá o campo de cricket. E nem alambrado. E aí, quer dizer, o jogo atrasou muito. Quando foi chegando, já não tinha acabado praticamente o primeiro tempo, já tinha começando a escurecer. E esse processo da independência, tinha havido lá umas guerras, umas lutas, não sei o quê, tinha um clima, né, mais acirrado assim. E os torcedores, imagina ali, jogaram sem alambrado, sem nada, e não acabou o primeiro tempo, já começa a escurecer. Nossa, foi uma correria danada, e os vestiários não tinha condição, entrava um gás lacrimogêneo pelo respirador, assim. Arquibancada tudo de madeira, os negócios assim, não eram? Olha, foi um negócio para os Santos do outro mundo. Com todas aquelas figuras lá, um risco terrível, cara. Foi uma experiência mais brava. Tive outras também. Com olaria na Indonésia. Também teve uma situação. Indonésia, meu Deus! Uma situação também bastante arriscada lá. A torcida querendo. Muçulmanos, cara, muçulmano. As peripécias. Eles são muçulmanos lá. As peripécias do futebol pelo mundo afora. Essa de Trinidad, eu estava no Santos, de supervisor de profissional, o Mazei era meu chefe lá. Sim. E aí recebo o convite do presidente da CONCACAF. Aí conversamos, e eu falei, o Mazei, ele falou, vai até lá dar uma olhada, Falopa. Falei, mas eu vou até lá, tem que trabalhar aqui. O time até foi vice-campeão brasileiro. E eu fui. Por hora que eu cheguei lá, eu vi essas cenas aí, né? O estádio, alguma coisa assim. Você precisa ver eu querendo saber o lado do aeroporto. Eu ia correr de manhã cedo, falei, porra, mas onde é o aeroporto aqui? Eu achei que... Aí o presidente conversou comigo, almoçamos lá com a turma dele e tal, me deu a passagem, os negócios todos, e falou, vou te dar isso. Era para ser diretor técnico da CONCACAF. E eu quase... Fiz o que nem eu fiz lá no Botafogo. Perdi a chance. Aí fui, porque eu voltei. Falei, mas aí aconteceu isso. Ele falou, Falopa, você pega isso aí, você vai acabar indo para o América do México. Olha a visão dos caras. O outro gol é a mesma coisa. Que é uma visão, né, que é a experiência. E falou, você vai, e um dia você vai parar na FIFA. E foi lá que os caras não foi por causa de lá, mas ajudou. Mas o caminho, né? O caminho, e era tirar leite de pedra mesmo. Agora, imagina esse jogo de vocês, imagina o Edu. O Feijão jogou lá com você também, não? Quem? O Feijão estava no Santos com você nessa época aí, não? Não, já não estava. Tá. O Feijão fala o Luiz Carlos. Sim. Pelezinho. Pelezinho. Nossa. Afonsinho, quem que é o treinador que você te deu a ideia de falar, porra, eu vou seguir, segue, garoto, que você joga bem, o cara que te ajudou, bate assim, chuta, talvez te dê alguma ideia. Quem que você lembra
na tua Ah, carreira de Jaú, Marília, não sei. é fundamental e inesquecível. O garoto, né, quando o 15 de Jaú na segunda divisão, depois de ter um período áureo na época do café valorizado, que era a cultura lá de Jaú e tal, o 15 de Jaú fez a sua história. Então, trazia jogadores aqui do Rio de Janeiro, né? É, é, e de São Paulo e tudo, quer dizer, tinha poder aquisitivo e marcou presença aí no futebol paulista e tudo. Mas quando caiu o café e antes do, do- da cana-de-açúcar, o 15 de Olha, Jaú, que está aqui na divisão. pode falar. Alô? Um som. Fica tranquilo aí. Vai, voltou. Pode falar. É. Então, o 15 acabou, né, de ter esse período áureo, de uma vez indo para a segunda divisão e sem recurso e tal, tinha que aproveitar as praças da casa e tal. E foi numa dessas, né, a crise corresponde à oportunidade, né? E foi numa dessa que eu entrei ali de 15 anos, 15 para 16 anos no profissional do 15, foram me levando uns amistosos, uma viagem, não sei o que e tal. E então, mas isso para dizer que estava lá presente uma das figuras que tinha sido contratada no período áureo, que era o Adãozinho, o grande Adãozinho, que tinha sido tetracampeão no Internacional, que depois Sim, foi para o Flamengo, sim. e da seleção brasileira pré-Copa de 58. Era uma figura humana inigualável. Ele, ele sendo quem tinha sido da seleção brasileira, campeão, tetracampeão gaúcho, uma história, né? E Sim. um jogador fino, de uma técnica apurada, ele não tinha problema de ficar rolando bola para o pessoal que estava treinando. Então, ele foi importantíssimo na formação, né? E eu ficava só olhando assim como é que era o material dele, a meia, a chuteira, as bolas, aquilo Olha, tudo. o Foi Adãozinho. uma O Adãozinho. figura importante. Adãozinho, você falou. Adãozinho, Poxa, então da tem. seleção, da pré-seleção de 58, era jogador do Flamengo nessa época, Ah, ele tendo vindo do Internacional de Porto Alegre, onde ele tinha sido tem. tetracampeão. Interessante, hein? Poxa, É, eu, extraordinário. agora, você falou, fiquei olhando isso, aquilo. Eu vou perguntar um cara do Olaria, não sei se eu estou chutando errado. Ah, O Jair da Rosa Pinto, sim, trabalhou com sim, você? sim. Trabalhou, parece, eu vi na tua história. O É Jair, um dos 2 ou 3 maiores treinadores que eu vi e tal. Esse Olaria, que foi a minha redenção naquela confusão de passe, que primeira vez eu fui emprestado e depois já com passe, aí eu voltei para o Olaria, agora sendo Jair da Rosa Pinto. Ele construiu um time artesanal, como ele tinha sido um grande jogador do Palmeiras e do Santos, ele tinha um ambiente, né? O Pelé, quando entrou no Santos, o meia era o Jair da Rosa Pinto, né? tranquilo, Deve tranquilo. ter sido importante também na formação do nosso próprio rei. Nossa, a forma de E, bater na bola, ele. não, então, e ele fez um time artesanal. Ele foi para São Paulo e pegou o Haroldo no Santos, e pegou o Haroldo, lateral direito, zagueiro, bom pra caramba. pegou o Pelezinho, pegou o Toninho, Minhoca da Juventus, o Tanese. Minhoca, sei. E, e, Jogava pra e, caramba. então, como ele tinha esse acesso, essa grande penetração nos clubes de São Paulo, ele foi pegando um daqui, um dali, e fez um time artesanal que nós acabamos em terceiro lugar no Campeonato Carioca, que debaixo de muita safadeza, porque acabava o campeonato regional no brasileiro. Eram os 5 times de São Paulo, 5 do Rio. Né? O quinto do Rio era o América, cujo presidente era o Julito Coutinho. Né? O presidente, o nome mais importante do América era o Julito Coutinho, que era o presidente da É, CBF agora.
Então o Olaria deixava a América de fora, foi uma confusão danada. Eles aí acabamos, faltava 2 rodadas, não, o critério é arrecadação e não sei o quê. Aí a Ponto Frio, a loja de eletrodomésticos, fez uma Sei, campanha, sei. aí a renda do Olaria conseguiu superar a do América, e Nossa. eles, no final, botaram a bota em cima mesmo, falando, não, é privilégio da CBF, os clubes são Lembrei do convidados, Haroldo. 5 Lembrei de do... São Paulo, tá? E aí deu o que falar. Então, mas isso para dizer que foi um time que feito mesmo pelo Jair da Rosa Pinto, construindo peça Já por isso, peça. eu era E ele molequinho. ainda tinha o Roberto Pinto, que era sobrinho O dele, Roberto trabalhamos junto no Catar. na Ponte Roberto, Preta. a figura. Roberto. É, Ô, Afonsinho, olha o elogio que eu tomei no Catar. Estou lá treino, né? E eu trabalhava com o Júnior. E aí o Roberto pegou o time de cima. E aí tal, turma do Evaristo levou, foi Zacur. E aí estamos lá, aí tinha um califa, um árabe, que no Campo Negro arrumava o uísque e ele devia fumar cigarro também, comer carne de porco. Aí um dia eu tô com o Roberto, e o Roberto chegou lá, era meio marinheiro aí. Ele falou, Faropa, vê se pode. Esse cara desse jeito, aí ele deve comer carne de porco e deve beber pra caramba. Falei, ô Roberto, não vai no vestiário falar isso, que eles vão jogar nós tudo pela janela. Roberto, gente boa, era craque. E o elogio que eu também, eu tô treinando com ele, para completar lá um treino. E aí um árabe veio, o elogio que eu digo, o cara falou pro Roberto, eu me lembro, Roberto, você é bom. E ele também foi profissional, ele é bom. Aí eu falei, bom, isso foi um elogio, tá bom pra mim. Pouca gente batia na bola tão bem. Não, é craque, nossa. São os O Jair morava perto do Palmeiras, e o filho dele fazia meio de campo comigo no infantil mirim também. O Mário Trabalino era o treinador. O Jair Antônio, não sei se você chegou a conhecer, batia bem, mas falaram para mim, ele ganhou um Volkswagen do pai e virou playboy. Tinha dois, tinha o Jair Antônio e tinha o Nuguete, a gente chamava de Nuguete, o mais pequenininho. Eles moravam ali em frente. Ele tinha esse time de várzea que a gente ia jogar lá na Pompeia. E aí eu fui jogar nesse time, chamava, olha o nome do time dele, só dava Totó, Cancan. Jogava. Nossa, ali só fera. Era chinesinho, tupanzinho. Isso aí quando era moleque. Nossa, o Jair montava os times lá que era brincadeira. Eu não sei se você jogou com. Esse time do Palmeiras era tupanzinho e chinesinho. Era nossa, batia fácil. Servilho craque. Nossa. Gostei que você falou do Servilho aí. Nossa. Ele foi injustiçado na seleção também. Agora, Afonsinho, você, seleção, você merecia ir para a seleção. Só que, eu não sei, na minha cabeça vem, é uma época difícil, tem política também, mas eles não dão... tinha uns caras que já estavam ligados ali, que são bons de bola, é claro, não sei se o Gerson, vou falar algum nome para você, o Rivelino e tal. Você merecia. Seja, chegou a jogar em alguma seleção brasileira? Deram essa oportunidade para você? Não, para mim não. Mas aí praticamente eu poderia ter ido e poderia não ter ido, porque isso ninguém sabe, né? Entendi. Quando eu estava muito bem, a lógica, eu talvez tivesse uma oportunidade, mas você lembrou alguns nomes, ainda Dirceu Lopes, Ademir da Guia, imagina só. Olha os nomes que, entendeu? Então eu poderia ter ido, poderia não ter ido. Mas eu fiz a minha opção, né, de lutar pelo passe, e isso também teve consequências. É uma coisa que também teve seu peso, mas isso não se pode pesar, né? Então. Claro. Você, dos jogadores que você admirou, que jogou com você, que você falou, poxa, eu vou falar para não é Aldãozinho, mas imitar um
uns 2, 3 jogadores. Imitar, não digo imitar, mas alguma coisa que você falou, porra, esse cara aí, eu aprendi isso. Quem? Desde criança, ainda em Marília, que eu saí com 9 para 10 anos, entendeu? Eu tenho até hoje na minha memória, entendeu? Admiração pelo jogador Valtinho, um meio-campo, que depois ele foi do MAC, Marília Atlético Clube, para o América de Rio Preto. Então, sei, o nome não é estranho. Eu sempre tive fascínio pela preciosidade com a bola, entendeu? A paixão por técnica, a magia que carinho. toca todos, não só do futebol, como todos os esportes, quer dizer... A leveza. O fascínio que as propriedades desse objeto redondo têm, né, para a humanidade. Tanto que desenvolve vôlei, basquete, tudo que é tipo de esporte, o fascínio do homem pela bola. Então, esse era um jogador muito fino, esse Valtinho, e tinha um back central, na hora que eu era muito novo, moleque mesmo, ia descalço lá para ver treino, jogo. Atílio, um zagueiro central também. Sei. Sendo zagueiro central, eu admirava, né, porque era altamente técnico, um cara bola. O meu negócio é quem trata bem a bola. Jogaria hoje, sair jogando, tudo, hein? É isso, está precisando. Gostei, está precisando. Se você tiver que dar uma... Para nós ir terminando a nossa live, para não ficar com você. Para você vai ficar horas, eu ganho ponto para caramba, que eu aprendo também. Afonso, a gente vai fazer de novo. O que você tem para mencionar para um jovem que quer ser jogador e pensa, sonha em seleção, sonha em ir para o exterior, que eu acho que também é válido? Fala você. Em primeiro lugar, vai estar sempre a pessoa atrás do jogador. Então, eu tenho um neto que está batalhando para jogar também, o que eu digo a ele, eu vou dizer para vocês aqui. Seja sempre uma pessoa decente, em qualquer situação, 24 horas por dia, em qualquer tipo de relacionamento que você esteja metido, seja, antes de tudo, uma boa pessoa. E depois seguir o exemplo dos jogadores que tiveram um grande sucesso, né? O exemplo maior é o nosso Rei Pelé, além de tantos outros exemplos de jogadores que tiveram problemas de contusão e tiveram que se sacrificar muito para voltar, para manter a carreira, tudo, né? Sendo o exemplo maior, né? Como é que o Pelé foi jogar a Copa de 70, se já era dúvida se ele ia ou não ia, se ele ia querer ir ou não ia e tal. Enxergava ou não enxergava? A dedicação dele para chegar lá e fazer a Copa que fez, né? Para chegar naquela condição, né? É uma dedicação, se integrar. Belo exemplo. Saber valorizar aquilo. Acho que é o que eu posso dizer. Não, legal, Afonso. E esse detalhe que você está falando, isso aí tem que ser passado. Diversos assuntos, um deles é isso aí, claro, que é muito importante. Os jovens, eles não desviar. Eu vi muito jovem se perder aí, que depois eu treinava lá, daqui a pouco sumiu, eu vi na esquina lá tal, falei, porra, mas que coisa. E não tem como você querer... É muito importante isso. Ontem eles chegaram no treino lá, só para contar para você que você gosta aí. Eles não... A gente chega, entra, joga, tchau. Se falam tchau é muito. Falei, não, vocês têm que aprender a falar oi, boa tarde, ou não sei o quê, explicando que lá no exterior eles vão chegar, tem que falar, até na língua dos caras, às vezes. Cumprimentar, isso aí, tchau. Pelo menos tchau. Esse é um ponto fundamental aí, que você foi muito feliz em lembrar isso, porque é uma palavra que está até gasta, né? A palavra, eu preferi usar outra, mas é o tal foco, né? O foco principal
é o futebol, não as coisas que estão em volta, que estão acessórias e tal, aquilo você, por ser jogador, você tem acesso, né? Hoje fala-se muito que o jogador ganha mais e tal, e não sei o quê, e tudo, né? E não desviar o foco. Por isso, o exemplo que eu dei foi o do Pelé, sendo o que foi, entendeu? E já no último fôlego, uma dedicação total, completa. Isso serve para qualquer tipo de trabalho, de atividade, Pô, qualquer coisa que você faça na vida, você faça com amor, com dedicação, com integridade. legal, legal. Afonso, eu não sei como te agradecer. Para mim é duro ter que terminar, porque tem assunto pra caramba. É, E eu me realizei aqui falando com você, assim, no sentido de expressar algumas coisas que a gente viveu, né? é, Vivemos. E esse privilégio, rapaz, de, nossa, de se envolver com a bola, que você falou, muito legal. Eu não sabia que ia dar toda essa confusão. E é confusão que foi boa. Claro que tem coisas que tem que saber encarar e ter paciência, e as injustiças, essas coisas, mas sempre isso. estudar, sempre fazer as coisas, porque tem uma resposta lá no fundo do poço positiva, tem alguma Então, possibilidade, né? a carreira de atleta profissional, não só do futebol, né? Ela, ela exige uma atenção muito grande, porque é um período relativamente curto em relação ao tempo de vida normal, né? Então, quem ganha um bom dinheiro fazendo esporte profissional, né? Ele precisa saber administrar isso e estar preparado para quando parar ter um horizonte e não ser um problema social como é uma regra do esporte profissional. Exatamente, e sempre ser, a palavra seria, com respeito, ser humilde, saber encarar essas situações, Ser porque, uma boa pessoa antes de tudo. é. Em E isso qualquer. aí não quer dizer ser bobo, isso não quer dizer ser molenga, isso não Não, quer dizer ser uma pessoa acessível a tudo, porque é, lá fora, se você for jogar, você sabe, mas que os caras notam tudo isso, eu explico para eles. Eu não, me lembro que eu estava treinando na Arábia e os é caras interesse, escondidos lá em cima, vendo, escondido. Falei, e porra, é interesse de cada um a integridade, a dignidade, né? O ser humano acima de tudo. Afonso, só para encerrar, que eu esqueci, a seleção, um geral, convocação, eu vou direto na pergunta, vou inverter, Tá. o Neymar, o pai dele foi meu ponta num time chamado União de Mogi. Ele, claro, aí mudou a vida dele. E o garoto cresceu pra caramba. Eu estive lá em Barcelona, na casa deles, tal. O que você acha da seleção e a volta do Neymar? Fala alguma coisa. Bom, eu acho que nós temos a sorte de ter o treinador desse momento mais valorizado no mundo, entendeu? Que está sabendo lidar com essa situação. De ter não só com ele, como todo, né, o conjunto da formação dessa seleção, tá muito bem pesado, dando oportunidades e tudo. E Tá, eu acho que a possibilidade do Neymar ter sucesso na seleção deve se agradecer muito a ele, porque ele está sabendo conduzir isso. Ele está isso, sempre isso. colocando para o Neymar a situação que, em última análise, depende dele mesmo. Né? Depende dele mesmo. E parece que ele está sabendo compreender isso, Tá, apesar de todos o envolvimento circunstancial da vida de cada um e da vida dele claro. nesse momento como um grande ídolo, né? Mas ele é um jogador que teve grandes exemplos ao lado e que eu tenho esperança que ele tenha tranquilidade para cumprir o caminho que o Ancelotti está propondo, não só para ele, como
para todos os jogadores. Eu acho que está muito bem conduzido e eu acho que ele deve agradecer, porque tá mostrando o caminho que ele precisa fazer para poder concluir a carreira dele em alta esfera. Olha, Afonso, esse assunto aí é sensacional, mas só para mim, eu estudei na escola do Ancelotti lá. Na raça, eu substituí o Cláudio Coutinho num evento na Espanha, que eu fui fazer um curso. Eu trabalhava no Catar e peguei umas férias e fui para a Espanha, tinha acertado com a federação, fazer um curso básico lá. Um curso que é o básico da UEFA, que eles falam. Mas não é nisso aí. Aí eu fui e eles falaram, queremos Cláudio Coutinho, falou para a abertura da Copa 82, aqui numa convenção técnica com a FIFA, com a Federação Espanhola. Eu falei com o Mazei, todas essas pessoas você conhece, o Pelé, que era do Pelé lá no Cosmos, e ele estava no Los Angeles Aztecas, me fala a memória o nome do time. Localizaram tudo, deu um azar, foi para o Rio de Janeiro mergulhar e entrou numa fria, morreu, coitado, faleceu. E aí eu vou para a Espanha para essa abertura da Copa, convite desse programa da Espanha, mas só para assistir. Quando eu chego lá na porta, você está sempre prevenido. Eles falaram assim, amanhã é você, professor, o coach, falou em espanhol comigo, é você que vai dar aula. Eu falei, porra, eu tenho material, não tinha material comigo, uns filmes de treino da molecada, onde começou a escolinha, essas coisas todas. Eu passei, foi legal, aí os italianos, resumindo a história, os italianos me convidaram para ir para a Itália. Eu não podia ir, eu gosto, porque tenho família lá também e tal. O que eu fiz? Passou uns anos, resumindo a história, eu fui lá para a Itália fazer o curso B e A. E já estavam os campeões do mundo, Graziani, Tardelli, tudo. Tinha um amigo aqui que queria saber da pelada à tarde. Ele queria jogar. Mas era boa, era boa. E eu levei uma porrada no treino na boa também. Eu não ia brigar, tava todos os caras lá. O Bonicenha. Ele falou, o Brito bateu em mim, agora vou bater em você. E me deu uma capoeira lá. E eu estudei e tal, fiz o Pro lá tal, e é a mesma escola, que eu quero chegar com você. Onde você quer chegar, Paulo? A gente conhece bem italiano, tal. Eu falei, vamos ver. Ele mostrou para mim uma qualidade muito positiva ontem. Ontem eu senti uma firmeza, porque ele manteve ele fora para se preparar melhor. Não vai expor ele para levar umas porradas agora, porque acho que ele está fresco a contusão dele ainda. E eu achei muito bom, ele foi inteligente pra caramba. Vai ver mais algum jogador, mas claro que ele deve. Eu dormindo, você também, podia jogar de fulano, por isso. E vai montando, claro. Ele já deve ter um. Fala você. E a gente não sabe o que vai acontecer. Você tem que estar preparado, porque um jogador pode machucar, o outro pode não sei o quê. Muita coisa acontece no meio do caminho. E se você não está preparado, se não tem uma retaguarda forte, você pode vacilar, perder. Está fazendo uma consistência. Ele insiste muito no fator emocional, na firmeza de caráter do jogador. Leva lá o italiano é bom para isso aí também. Para conviver junto, conhecer o camarada psicologicamente, emocionalmente, até onde o cara pode render. Ele tá somando forças, eu acho que de uma maneira bastante... Dá uma confiança. Dá uma confiança, uma esperança. Confiança é a palavra-chave. Isso aí. E é legal, esses amistosos são muito importantes, todos, eu acho que até todos, mas esses dois aí, e o Neymar não precisa provar nada que ele sabe jogar, não sabe jogar. Eu pegar o pontinho e falar assim... Ele tá exercendo uma coisa que a gente no popular aqui fala e que é uma linha mestra. Futebol é momento.
Então, futebol é momento, quer dizer. Exato. É Não isso. adianta Gostei. se você não tiver ótimo naquele momento, vai dar. Ah, Então não aproveita. adianta atrás de conversa porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, vai ficar lá, não. Por isso que eu falei que ele tem a agradecer, porque está dando a oportunidade de ele ficar se preparando, se tratando e jogando, adquirindo ritmo e tudo. Se vai para a seleção, não vai acontecer, isso vai atrasar o processo. Por isso que eu acho que o Neymar deve agradecer muito a conduta. Deve. Acho que o pai dele vai ajudar ele ali. Ele já está maduro, claro. Mas eu percebo pelo que ele fala, ele está tomando cuidado para não falar uma abobrinha. E, Isso. e tem que se cuidar mesmo. E olha, é uma esperança para nós, eu acho importante. Porque é legal ganhar uma Copa do Mundo. Eu imagino aí, nossa, puxa vida. Afonso, muito obrigado. Deus Nada, te que pague aí. da gente trocar essa Breve, ideia, desenvolver sempre um raciocínio. eu ver se eu faço o breve que puder para não esquecer como é que a gente liga essa bomba aí. É um problema, meu. Eu também, eu sei que aí essa aqui é mais difícil, mas olha, foi legal, cara, você participar comigo, emocionante. Tá que nem eu quando encontrei você na porta do meu apartamento, lá do meu prédio, na Rua Pinheiros, uma manhã cedo, eu olhei e falei, pô, mas o que esse cara tá fazendo aqui? Eu vou falar com ele. E claro, você não ia lembrar, você tinha vindo, acho que, de jogo do Santos, não sei. E aí pô, Afonso, eu treinei com você no Botafogo, você foi legal, tal, não sei o quê, conversamos. E ver como o mundo, aquilo é anos 74, 75, não sei. Dá volta. Um abraço para você, fica com Deus. Obrigado pro pessoal que está te assistindo aí também. Todos que nos acompanharam aí pela paciência e pela companhia. Um grande abraço, saúde e felicidade. Eu me comunico com você um breve aí, não imediato, mas um breve para a gente fazer uma outra, falar de seleção, qualquer coisa. Um abraço, obrigado, viu, Afonso? Um abraço aí, saúde. Tchau. O Afonso sai primeiro, eu saio depois, e eu queria agradecer mais uma vez ele, porque nós falamos de técnica, é muito importante. Quando você lembra de técnica, você lembra de jogador que tem habilidade, que sabe jogar, que toca fácil. E quando se fala isso, então você lembra de Afonsinho, Edu, Ivelino, né? Todas as feras no futebol brasileiro aí. E o Brasil cria cada vez mais talento, claro que já é uma época diferente, outra forma de jogar, mas para jogador técnico tem sempre uma brecha para jogar, claro. O Afonsinho jogaria hoje, o Garrincha jogaria hoje, o Pelé jogaria hoje. Porque, poxa, os caras chegam junto e tal, eles iam saber essa inteligência. Olha aqui, obrigado, Afonso, até, e eu volto a falar com você, fica com Deus. Tchau, obrigado a todos, até terça-feira, às 16 horas. Um abraço a todos, obrigado.